Senhoras e senhores, está começando mais um Testemunho no Ar. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tranquilo? Como é que você está? Tudo em paz? Espero que esteja bem, que Papai do Céu tenha cuidado direitinho de você. É óbvio que ele faz isso, né? Você que às vezes não colabora, mas ele está te cuidando, pode ter certeza. É ou não é? Eu sei que é. Bom, brincadeiras à parte, tudo bem? Obrigado pelo teu carinho. A gente está começando mais uma edição do Testemunho, tá? E é uma satisfação estar aqui contigo. É sempre muito bom, é sempre um prazer enorme a gente desenvolver isso aqui com você e para você, tá bom? É sempre feito com muito carinho e eu, Mindubinha, trago para você mais uma edição. E hoje, como sempre, a gente tem sempre convidados especiais e hoje não é diferente. Hoje a gente tem um convidado especial muito bacana, mas daqui a pouquinho, tá? Porque agora eu tenho um recado muito especial para você, tá? Do pessoal lá da Oral Sim Implantes Ribeirão Preto, com meu amigo o Dr. Diego Bezerra. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e hoje eu quero falar com você sobre um tratamento muito procurado na nossa clínica, é a carga imediata. Através da carga imediata, muitas das vezes a gente consegue realizar o seu tratamento completo por até 3 dias. É isso mesmo, em 3 dias você tem todos os dentes fixos novamente. Quer saber mais? Aponte a câmera do celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Recado do Dr. Diego lá da Oral Sim Implantes, sim. E aí o detalhe é o seguinte, eu quero te dizer que o Dr. Diego tem sempre esse recado muito bacana, por quê? Porque a clínica já está fazendo muito sucesso em Ribeirão Preto, são 2 lojas, 2 endereços, tá? E você tem que, de repente, está precisando dar um gás na sua autoestima aí, entendeu? Melhorar o seu sorriso, fazer qualquer tipo de implante, enfim, recuperar a sua mastigação, você tem que falar com o pessoal lá da Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto. E para isso é muito simples. Hoje é domingo, por exemplo, o que você faz? É só você pegar, tá vendo esse WhatsApp aqui embaixo? Aqui, ó. É só você fazer o seguinte, é só mirar nele. Mirar não, você tem que digitar, né? Mirar, isso não é QR Code. Já já eu te mostro o QR Code aqui, tá? Mas a ideia é o quê? É só você anotar esse WhatsApp, é 16991907919, tá? Aí você manda uma mensagem, que amanhã bem cedinho o pessoal da Oral Sim já entra em contato contigo, já marca uma avaliação, enfim, você já começa a fazer um tratamento todo especial, recuperar o seu sorriso, sua autoestima, enfim, dá um gás muito bacana. Anotou aí? Então vai, de novo. 16991907919, ok? Ah, os endereços? Rua Rui Barbosa, 1461 e Avenida Saudade, 724. Ok? Dado o recado? Então, fechou. Bom, é o seguinte, nossas redes sociais, quero fazer um convite, você tem sim prestigiar a gente, que é sempre muito bom, é sempre bacana, e elas estão aqui para você. Deixa eu tirar meu nome aqui, tá lá, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tudo @testemunho.br, Instagram, Facebook, TikTok, só seguir, enfim, clica lá, segue a gente, tá? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá? Seus amigos, enfim, espalha pra gente aí, tá bom? É sempre um prazer e a gente agradece demais, tá? Já o testemunho, você tem que fazer o quê? Se ainda não fez a tua inscrição, se inscrever, curtir e também compartilhar. O que acontece? O YouTube entende toda essa estratégia aí e entrega para mais pessoas o nosso canal. E aí mais pessoas vão ser impactadas, vão ser tocadas pelos testemunhos que vão aqui. Combinados? Então, dado o recado, fechou, vamos embora. Vamos para o nosso convidado, vamos bater um papo com o nosso convidado, porque é um cara muito bacana e ele tem uma história muito, assim, muito, como todos, né, transformadora, de impacto, que Jesus realmente fez uma história bacana na vida dele, como fez na minha, como fez de vários outros convidados que passaram por aqui, e com certeza de você que ainda não se testemunhou aqui, não manifestou por aqui, mas com certeza Jesus tem feito uma história bacana e você está aqui para contar para a gente. Ah, o testemunho, peraí, antes de eu chamar o convidado, o nosso e-mail, sim, o nosso e-mail para você mandar é testemunho33@gmail.com, tá aqui, ó, testemunho33@gmail.com, nosso canal de interação aí para você falar com a gente. E aí, ele é uma chave Pix, tá? Chave Pix também, testemunho33@gmail.com, se você quiser colaborar, bater um papo com a gente, enfim, fazer qualquer tipo de apoio ao canal. Tem também o QR Code, é só mirar aí e boa. Certinho? Então vamos embora. Agora sim, vamos bater um papo com o nosso convidado de hoje. Já está na tela, meu querido amigo Felipe Cerantola. Fala, Felipe! Minduba. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Tudo em paz aí, meu querido? Ó, o Felipe é o seguinte, fazer uma apresentação dele. O Felipe é fera, cara. O Felipe é xará do meu filho, entendeu? Nome bonito. Esse nome é lindo.
Só voltava a falar que é feio, né? O Felipe é empresário, engenheiro eletricista, é ministro de louvor, toca tudo quanto é louvor lá na igreja, pros velhos, pros novos, pra todo mundo. E é filho do rei. E é casado com a Bruna. Bruna, como é mesmo? Bruna, o nome do meio dela? Martins, né? Bruna Bruna Martins Martins. Cerantola, que é filha da dona Tânia. É isso Dona aí. Tânia Amigona lá, que a gente fez vivência junto. Muito legal, muito bacana. Felipe, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade, por ter aceito o convite, de bater esse papo com a gente Eu que aqui. agradeço. E espero que a gente possa ter um tempo bem bacana, que eu tenho certeza disso que vai acontecer, porque quando se trata de falar das coisas de Deus, né, daquilo que Deus faz nas nossas vidas, todo tempo é especial, todo tempo é bacana, né? É assim que eu vejo. É isso aí. Muito obrigado. Amém. Seja assim também. A Espero gente que eu estava possa falando, compartilhar um pouquinho. com certeza, a gente estava falando das nossas carcaças, né? De bigode agora um pouquinho. Não, É gente, verdade. é que o Felipe tem um bigodão basta ali. Eu mostrei o meu agora há pouco nos bastidores, que eu não vou mostrar pra você aqui, mas tudo bem. Não, gente, nem É, pede, nem queira. Mas a gente tava rindo um pouco das nossas. Quando eu vi o Felipe ali, tá paradinho, tá? O meu não, tá vendo? Tá só tem que projeto deixar, né? aqui. Senão, se eu tirar o bigode, eu tenho que ir lá pro Pacola, nos times. Então, Fui tá com vendo? 12, cara. É, tá Aí o povo vendo? tira do louvor, tira de tudo. Esse Olha o menino não impacto. pode Não, entrar. do louvor não, porque você não vai desaprender a tocar, não. Eles vão manter lá. É, Vai mas falar, muito gente, pequeno. que exploração é essa? É, Só que não, filho, também não é assim não. essa carcassinha aqui é quase o Antigo Testamento. E é rodada. Não, não chega lá, mas tá ali Noé ali. Não tá lá no Gênesis, não, tá Tá. ali Noé. Pô, Felipe, vamos lá, vai. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Conta um pouquinho. Quem é o Felipe? Como é que o Felipe conheceu Jesus? Como é que você era uma criança muito levada, não era? Como é que é? Cara, Fala um pouquinho de você, vai. Conta pra gente aí. pode falar pecado? Não Que eu vai. aprontava, hein, cara? Não, Nossa, eu era mas pequeno. quem não Não, eu teve, era. né? Claro, assim, brevemente sobre a minha infância, eu sempre fui muito arteiro, essa é a verdade. Jesus fez uma obra completa na minha vida. Mas assim, sempre tive uma base familiar muito boa. Eu tenho duas tias freiras, eu tenho uma família voltada ao catolicismo muito forte, né? E tudo mais. Uhum. Então eu cresci nesse mundo. Uma influência cristã também. Foi com a influência cristã. Só que nunca fui profundamente na palavra de Deus, nunca tive intimidade, nunca estudei de fato a palavra de Deus, né? Eu conhecia só de ouvir falar, né? E acreditava à distância. Era tipo aquele convidado, pô, você vai na casa de alguém, fica à vontade, mas só não pega essa bolacha, não faz. Quer dizer, Jesus podia entrar na minha vida, mas ele não podia ser o dono do lar, ele não podia pegar as Uhum. coisas, né, que eu achava saborosas e Podia tomar conta entrar, disso. mas com limites, né? Nossa, tá aqui. Não, não, não passa daqui não, não passa da sala não, não passa da sala não. Mas assim, eu nunca tive um encontro verdadeiro, né? Aham. Não justificando o pecado, que isso é injustificável, mas eu precisei, assim, acho que como a maioria das pessoas, passar por um vale muito profundo, Uhum. passar por algumas coisas para poder encontrar Jesus, né? Sim, Existem desertos preciosos, vales preciosos, e são templos que nos edificam. E a gente enxerga isso depois, né? Eu sei que é aham. difícil no momento, as dores não são fáceis, mas são preciosos. Deus Sim, permite, né? Que isso sim. aconteça na vida da gente. Mas aí eu te falo, né? Quem que não passa assim? Porque assim, isso não é exclusividade sua, né? Porque, por exemplo, você falando de católico, também, eu comecei, eu era católico, a família inteira é católica, só que é aquele católico distante, Sim, né? Faz por obrigação, eu pelo menos fiz sim, por obrigação, né? Todo aquele também. cerimonial de católico, eu fiz por obrigação. Depois que eu tomei a hóstia lá e acabou, falei, nem a igreja eu ia mais, falei esse negócio. É verdade. Não fazia sentido, não existia transformação verdadeira. Eu sou muito grato eu tive experiência, Não sim, né? Até desprezando, né, porque, Felipe? A gente não está desprezando, de pelo amor de forma Deus, não, é alguma, de forma alguma, é até porque apenas. religião nenhuma salva ninguém, né? Quem salva é Exatamente, Jesus e com Jesus é uma certeza. pessoa, né? Isso, Isso é precioso. Então eu tinha uma vida relativamente comum. sim. Quando eu digo comum, é que o mundo, e quando eu também digo mundo, nós não estamos em Marte, nós estamos inseridos no mundo. Mas é quando o mundo lá fora, né? Sim. Acha que as coisas
são comuns. É comum você se embriagar, é comum você fazer coisas que desagradam o coração de Deus. Mas nem tudo que é comum é normal, Sim, de né? jeito nenhum. Porque existe uma diferença muito grande. A gente não pode normalizar as coisas que são comuns aí no dia a dia. Você Mas eu sabe, era um cara comum. você sabe que isso que você acabou de falar, eu tive um relato de um amigo lá de Santa Fé do Sul, amigo assim de adolescência ali, né? Estudamos junto, e hoje ele é pastor, ele deu um testemunho aqui, já participou aqui. Ele falava exatamente disso, né? Exatamente isso que você acabou de falar. Vivia o mundão. E o mundão, gente, hoje a gente se acha, não é que se acha separado, mas a gente não pratica mais as mesmas coisas que a gente praticava, das coisas do mundo. Exato. Porque para o mundo é normal tudo isso que o Felipe colocou. E ele colocou exatamente Exato. isso. Eu bebia demais, dava risada, brigava, era encrenqueira, etc, etc. Hoje não. Mas segue aí, Felipe, é só uma ilustração. Exato. Não, exato, pode. Isso é importante, até para testificar aquilo que eu tô falando, né? É Sim, sim, muito sim, bom. sim. Assim, vivia naturalmente uma vida comum, como eu disse, né? Do mundão. Uhum. Só que, aí eu vou inserir minha sogra na história, mas não para falar mal dela. Muito pelo contrário, as pessoas brigam, estão Isso é até falando inédito, gente. Isso é, comigo, é inédito, viu, gente? falar bem de sogra na live. Normalmente, não, normalmente ele já vai falar da sogra, mesmo que vai falar bem, mas antes ele faz uma piadinha, tira sarro, entendeu? Claro, Aqui tem que não, tu tá ter, né? Tem que incentivando. ter. Tânia, que moral, hein? Uau! Pois é. E os vales preciosos que a gente estava conversando, né? A minha Uhum, sogra passou por um período emocional muito difícil, né, na vida uhum, dela. E ela não queria ir na igreja, os tios, os irmãos, a irmã dela já ia na igreja há muito tempo, era evangélica. E aí ela precisou estar no ápice da tristeza para poder aceitar ir um dia para a igreja. E ela foi transformada e eu vi isso de perto. uhum. E não acreditando muito, ninguém é transformado desse jeito e tal, né? Incrédulo. E, e ela convidava para ir. Ela pediu, por favor, um dia só para ir, para assistir. Fui assistir, beleza, legal, bacana, nossa, palavras bonitas. Mas confesso que fui com os dois pés atrás, porque eu escutava muito. Infelizmente, uma minoria barulhenta se torna maioria. Sim, E existem sim, problemas em todas as religiões. sim. E para o mundo como eu era inserido, os evangélicos eram ladrões, taxados de rotulava as pessoas, é, Uhum. viviam num mundo que só eles poderiam ser salvos, enfim, né? Eu já fui com os dois pés e eu testemunhei isso, inclusive, pro pastor Wilson, que eu fiquei lá sentado esperando ah, isso acontecer durante 4 anos. Aham. Só que nisso a palavra ia me tocando, eu ia, legal, muito gostoso hoje. Mas nunca me permiti ser tocado, como eu disse, Jesus nunca teve de fato na minha casa. Mas ele foi se aproximando e eu fui me aproximando dele. E quando eu percebi, eu estava próximo. Aham. Só que eu precisei ir um pouco mais fundo, eu precisei passar um vale emocional como o da minha sogra dentro da igreja já, Sim. mas sem aceitar Jesus, sem participar Meio sem querer coadjuvante ali, estudar. aquela coisa. Esquentava banco. E é Aham. engraçado que, pegando o gancho do louvor, eu tocava, sempre toco desde os 9 anos, né? E falava assim, Depois você vai nossa, falar um pouquinho disso daí. eu vou até pincelar isso agora. Então vai. Eu, eu falava assim, putz, cara, tem poucas pessoas no louvor, né? É bem escasso as escalas. Acho que Deus precisa que eu ajude a igreja. Como se Deus precisasse da ajuda de alguém. Deus não precisa. Quem precisa sou eu, né? E aí, beleza. E eu fui querer ajudar. E aí, sabe quando não vai, não flui? Aham. E eu fiquei chateado, fiquei bravo. Falei, nossa, eu quero ajudar Deus e nada acontece, né? Mas beleza. Aí passou anos já, passou anos. Tinha até esquecido disso, estava só indo na igreja. E eu comecei passei um vale muito profundo, financeiro, emocional, terrível, né? E graças a Deus por isso. E aí eu me aproximei, eu lembro que eu lia salmos de madrugada e tudo mais. E aí um dia na igreja, eu até conto pra TT, hoje eu tô na banda dela, né? O Mica, que foi no testemunho passado, o Daniel Mica. Aham. Hoje nós estamos na mesma banda. E ela tocando, cantando, e tocou um louvor que eu conhecia, e aí eu me entreguei naquele dia e foi mais. Sabe aquele negócio? Ali Nossa, foi não a toca virada aquela de música. chave. Foi. E eu falava assim, não, Deus, pode tocar qualquer música, menos se eu me humilhar. Eu tava, sabe quando você tá mexido e só faltava aquele louvor para rasgar.
E o que aconteceu? A próxima canção foi essa. Tocou Se Eu Me Humilhar na última música. E o pastor chamava pra ir lá na frente. Aham. E eu nunca tinha ido. De repente, a hora que eu vi minha mão, fez assim, ó. Uf. Calma, Eu falei, não. você puxando, eu falei, É. calma aí. Não. Quem tá me puxando minha mão? E aí, nisso, eu só lembro do pastor com a mão na minha cabeça e eu chorava e eu sentia Deus falando assim comigo, Espírito Santo. A partir de agora vai começar algo, você tá limpo e eu vou te transformar. Amém. Beleza. E foi aos poucos, né? É um processo, né? Sim. Foi um processo de um ano, talvez, Uhum. até você se desvincular de muita coisa, até você entender. E mesmo assim é confuso. E aí, mas eu não queria me batizar. Que eu achava que eu ia ferir alguns princípios da minha família, do catolicismo, enfim. Tinha isso por trás. E aí minha esposa, claro, porque todo homem batizado ou bem-sucedido tem uma mulher por trás, porque não tem jeito, cara. Mulher leva o homem mesmo. A mulher, a É, palavra diz, né? A mulher edifica o homem, mas a mulher também, né, sim. consegue Ela, tudo. ela, ela levanta ou ela destrói. Isso é fato. Isso. E Deus foi tão bom que me deu uma mulher que me levantou, né? Amém. E aí ela falou assim, vou me batizar. E eu falei, fiquei quieto. Ela não perguntou se eu ia, ela falou, eu vou me batizar. Aí eu já fiquei pensativo e eu senti assim no meu coração, cara, batiza, né? Acho que eu preciso me batizar. Não sabia o porquê, mas eu sentia no meu espírito que eu deveria. Sabe quando sussurra uma voz Sim. sutil e você tem hoje eu vejo que foi uma decisão Melhor, por né? pouco, foi a melhor da minha vida e por pouco eu não tomei ela, sabe? Quando é Sim. muito, porque Deus fala baixo. Eu brinco com as pessoas que Deus fala baixo. Se você não estiver prestando atenção ou estiver atento nele, cara, tu vai ser chamado e nem vai escutar, né? E aí eu ouvi aquilo de longe, como se fosse algo sussurrando, e eu falei, tá, eu vou. E aí eu fui me batizar, e eu fiz a Universidade da Vida, e foi tremendo. E o dia do meu batismo, eu batizei com a minha esposa, no mesmo dia. Muito legal. E eu até testemunhei, engraçado, que eu vou chegar nessa parte, mas eu vou fazer um gancho do final. Ah, Eu ministrei na Universidade da Vida dos Teens agora, do olha que encontro. legal. E eu falei do dia do meu batismo, que eu mergulhei e eu abri o olho debaixo d'água. Não recomendo, tá? Faço esse adendo aqui, para ninguém abrir o olho debaixo d'água. Mas eu senti e eu abri. Cara, e eu vi aquela água assim, parece que eu fiquei horas ou anos dentro da água. E a hora que eu saí, de verdade, algo ficou naquela piscina. E aí eu brinco com os meus amigos, com o Luan, com o Digão, que esse cara às vezes ele tenta nadar, né? Que morreu lá. Mas você tem que pisar na garganta dele e afundar ele de novo. Isso é Desvencilhou de sempre. vez. Fala, meu amigão, tu fica aí na piscina, tu morreu. E, e aí começou, cara. Eu achava que, beleza, daqui pra frente tudo certo, como a gente imagina depois que batiza, né? Aham. Agora tô livre e vou pro Acabou, céu. acabou, vida nova. Ninguém me pega. Quer orar até pelas plantas. Deus abençoe. Né? Os caras recém-batizados é Ô, bom Felipe, demais, cara. deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, ó, o Felipe falou, Universidade da Vida. Esse é um curso preparatório que tem na igreja lá, pré-batismo, tá? Preparação para batismo, tá? Por isso que a gente fala, eu participei desse curso, o Felipe está falando dele aqui agora. É um curso que tem na igreja, e se você se interessa e quer conhecer a nossa igreja, a Igreja Voz, dá um pulinho lá, Rua Prudente de Moraes 2160, decorei. E vai lá, conhece, se achar que no coração que vai, mergulha, porque todo ano tem esse curso aí, só entrar de, eu vou usar um termo moderno, pessoal, cai pra dentro e bora pra cima. Pronto, desculpa, é só para ilustrar, porque às vezes o pessoal não. Perfeito, perfeito. Tem que batizar. Igual o eunuco na carruagem. Tem água aí? Tem. Então Tem, bora batizar. bora, Joga água nesse cara aí, vamos bora lá. lá, é isso daí. Tá, e E aí? aí eu me batizei e tudo mais, saí querendo orar pelas paredes, pelos cachorrinhos na rua, saí orando por tudo, né? E aí eu falei, cara, e agora? Aí foi o que aconteceu, assim, a minha maior experiência com Jesus foi depois do meu batismo. E Aham. assim, foi muito em seguida. Eu até preguei sobre isso a primeira vez no acampamento dos jovens lá da igreja. Uhum. Eu acabei o ministério, acabei o batismo e falei, cara, agora
que eu faço, né? Daqui eu nunca passei, eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Como muito bem o que eu vou fazer e tudo mais. Não tinha muitos amigos na igreja, Aham. ainda não conhecia. Apesar de estar lá fazia 5 anos, É quatro, isso que eu ia te 5 anos, perguntar, do início até esse momento, 5 anos, mais ou menos isso. mais ou menos. Então, até uma observação, cara, cada um tem seu tempo. Tem gente que chega na igreja, e aí depois que eu me batizei, eu chamava meus amigos e falava, esse cara vai entrar na igreja, ele vai batizar amanhã. Mas cada um tem um tempo, né? Um processo. E, e aí eu falei, cara, o que eu faço agora? Aí eu falei, bom, não, eu ia dar um spoiler. Voltando, cara, vamos lá. Passou uma semana, Aham. eu acordei era umas 6 horas da manhã, eu lembro da hora. E eu devo ter uns 69 anos, mais ou menos. Porque eu durmo 10 e acordo às 4, né? E aí eu Ué, por peguei. que isso aí? Eu não tô entendendo ainda. Ah, porque meus tios e meus avós sempre dormiam. Então eu acho que eu peguei isso. Desde porque a galera da minha idade, ou mais nova, dorme até meio-dia. Não, Nunca consigo passar das 10, cara. Das 9, nunca passei, né? Bom, enfim, foi só uma piadinha. E aí eu acordei umas 6 horas assim e eu tive um sono profundo depois aham. das 6. Até umas 7, talvez, ou menos. E foi aí que aconteceu o meu encontro com Jesus, num sonho. Deus falou muito comigo através de sonhos, às vezes que ele mais falou, e é engraçado como Deus usa o que a gente fala mesmo, né? Porque minha esposa é psicóloga e ela falava de sonhos, algumas coisas de representação na psicologia, e eu falava para ela: sonho é balela, sonho é coisa da tua cabeça, né? Aquele homem incrédulo que Sim, ficou lá na piscina, falo se isso não manifestava todo de mundo, vez em mas quando. Aham. isso. E aí, não, e eu falava, e tive esse sonho, onde Jesus mostrava tudo aquilo que eu vivia e muito mais. Uma vida de abundância em muitas coisas do mundo. Tudo que uma pessoa do mundo gostaria. Aham. E ele falou assim, ele me mostrava, e eu ficava vislumbrado, e era na minha casa. E ele falava assim para mim, Jesus na minha frente, olha, tá vendo tudo isso? Você pode ter. O mundo está aqui, você é livre, eu te amo, então você é livre. Mas como criador, eu preciso te mostrar o que eu gostaria que você fizesse. Uhum. Aí ele deu um estralo de dedo e sumiu tudo. De repente entra um cara no quarto onde eu estava, com a Bíblia aberta, lendo Lázaro. E eu não tinha lido a Bíblia ainda, Uhum. né? Eu nem sabia ao certo quem era Lázaro. Eu não tinha a noção, eu sei que era um nome bíblico, mas o que significa Lázaro? E ele lia Lázaro, ele falava, Lázaro vem para fora. João 11:43, né? Tá aqui. Uhum. E aí, beleza. E esse cara, eu não conhecia esse cara. E acho que nem você sabe, mas você vai ficar Não vai. espantado. Eu não conhecia esse cara. Esse cara é o Rodrigo Inácio. Ah. E eu não conhecia ele. Mas eu já tinha mandado uma mensagem para ele para me cadastrar na Universidade da Vida. Eu tinha uma mensagem no celular com ele. A Aham. ficha, ponto. Mais nada. E aí eu falei, que cara da Universidade da Vida, ele nem ministrou, ele não falou nada, sabe? Não, se fosse um pastor, alguém que ministrou, pô, o cara tocou seu coração. Não, não foi. E aí eu falei, quem que é esse cara? Aí eu procurei no Instagram e comecei a seguir ele, né? Uhum. Falei, deixa eu ver quem que é esse cara que eu sonhei e tal. E ele me seguiu de volta e tal. E todos os meus sonhos, até esse sonho, como muitas pessoas, acordei, passa 15 minutos, esqueci o sonho, né? Você Ah, distrai no dia, seja bem-vindo. seja bem-vindo. Estamos no Esqueça. mesmo time. E aí, beleza, eu falei, pô, vou esquecer esse sonho daqui a pouco, né? Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, esse sonho martelava na minha cabeça. E aí eu falei assim, não, vou chamar esse cara não, vou falar pro cara que eu sonhei com ele, nem conheço o cara, velho, nada a ver, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou por conta própria ler um livro que eu acho que é bom para minha vida Ah, cristã, porque agora eu sou batizado. Vou ler C.S. Lewis, porque eu já vi gente postando e tal. Só que eu não falei isso. você Eu pensou, você mentalizei. mentalizou. Ah. Eu tenho certeza absoluta que eu mentalizei. E aí eu abri o Instagram.
O primeiro story era do Rodrigo Inácio, indicando C.S. C.S. Lewis Lewis. e o livro que eu queria comprar. Aí eu fechei o store. Eu lembro que eu arrepiei. Eu lembro onde eu tava. E a roupa que eu tava, eu falei, Deus, o que que é isso? E aí eu falei, tá bom. Eu vou mandar bom dia pra ele. Se ele responder em 2 minutos, eu continuo o assunto. Se ele não responder, eu fiz Deixa um, ó quieto, Deus, acabou. Aham. eu vou falar, mas se o senhor não, né? Tipo assim, botei Deus assim, né? E aí eu falei, bom dia. Eu não terminei de escrever bom dia, mandei ele já, tum, digitando. Falei, nossa, vou ter que falar. Falei, beleza. Falei, ó, cara, é o seguinte, eu nem te conheço, mas eu sonhei com você e foi mais ou menos assim. Ele falou assim, vamos tomar um café amanhã, 8 horas. Falei, vamos. Bora. Foi no outro dia, contei meu sonho. Pra mim, eu não tinha essas experiências assim. E ele Sim. ficou branco. Falou, assim, vou falar do lado Não, dele. ele ficou O mais meu branco, né? Porque sonho ele é branquelo, pô. Né, é, Rodrigo? digão. E aí ele falou que foi um testemunho, foi uma confirmação de uma pergunta dele para Deus. Olha isso, cara. Porque na época, isso há anos atrás, ele tinha sido convidado para assumir o Ministério de Jovens lá da nossa igreja. Sim. Mas ninguém sabia disso, só ele. E eu falando que Jesus o chamava para andar com ele, era uma confirmação para ele aceitar. Olha como é que Deus faz as coisas, hein? A Ele, conexão. ele realmente, duas pessoas numa cajadada só. Sim. E aí, e eu sabia que eu tinha que andar com ele. Eu falei, cara, eu não entendo muito. E naturalmente, nós fomos tomando café, muito natural. E hoje nós somos muito amigos, somos padrinhos um do outro de casamento. Ontem eu estava na casa dele jantando, né? Ele mudou para Ribeirão recentemente de volta e a gente, mesmo assim, eu ia na cidade dele, a gente tem uma relação de irmão mesmo. E ele é um presente de Deus, literalmente, na minha vida, né? E aí eu comecei minha caminhada, cara. E aí ele ficou um ano fora, para quem não sabe, ele aceitou, ficou um ano fora, conduzindo o ministério só de final de semana. E eu fui um apoio para ele aqui durante um ano, né? Nesse auxílio de conduzir o ministério de jovens lá da igreja. E foi um desafio, porque é uma transição, são quase 100 jovens, né? É bem desafiador. E, e aí eu vejo, né? Deus, o que Deus fez na minha vida através de um sonho que eu não acreditava, de uma pessoa que eu não conhecia e tudo que ele fez. E diante desse sonho, diante dos valores, aí eu já li a Bíblia 3 vezes completa, já tô, né? Eu fico Mergulhou voltando, mesmo, né? Mergulhou. mergulhei, porque a gente é chamado, Jesus se apresenta, ele dá experiência sim, ele é um Deus de experiências, mas a gente precisa responder, né? A gente tem um livre-arbítrio, eu tive a escolha no sonho, Jesus falou que eu poderia, mas ele tinha um plano para minha vida, cabia eu aceitar ou não. E eu falei isso para poucas pessoas, mas eu vou falar no teu testemunho. Pra todo Eu mundo tinha agora. para todo mundo, acho que só talvez minha esposa sabe dessa. E aí eu tinha uma sensação de morte antes de eu me batizar. E não é morte espiritual como talvez tenham pensado, né? Quando eu Sim. disse isso. Era uma morte física mesmo, sabe? Aham. Eu sentia que Deus tinha um plano para mim, mas se eu... não como castigo, mas ele tem um plano para todo mundo. Sim. Mas ele se apresentou para mim de uma forma tão clara e eu podia negar, mas assim, não fazia sentido eu estar aqui mais. Porque eu fui separado. E logo depois a gente começou a se encontrar, o Levi, que é o filho do pastor lá, a gente começou a se encontrar com a galera, e o Levi disse uma coisa para mim uma vez que me marcou. Ele falou para mim assim, logo quando eu me batizei, ele falou, você foi separado. Amém. Por isso que talvez você teve escolha. Então, a gente tem todos os dias uma escolha diferente quando a gente acorda, né? A gente fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se a gente acordou, é porque Deus permitiu e Ele tem um plano para a nossa vida. E a gente decide todos os dias, inclusive depois de batizado, decidir ou não ser um cristão. Né? E aí eu fui sendo transformado em todas as áreas, profissional, familiar. Né? Minha família foi muito contra de início, mas hoje eles estão até mais crentes que eu, dão até glória a Deus. Né? Glória a Deus. E aí, isso é muito
precioso, né? Para mim também isso é muito importante. Não queria casar, assim, o Felipe que ficou na piscina, Casar vou pra quê? casar, não sei Morar o junto, quê. só tá dando certo. Isso. Não entendia a importância de uma família, de um relacionamento, de uma aliança. E fui sendo tocado e a gente casou, antes de morar junto, tudo certinho. E hoje a gente tem uma família, né? Eu e ela somos uma família, estamos constituindo uma família. Também. E, e Tudo dentro permitir, dos e estamos padrões, né, caminhando daquilo, aí. da forma que Deus deseja para Sim, todo mundo, né? Esse é o. exatamente. Da forma como ele criou, né? Sim, Porque Deus é criador. Às vezes a gente acha que é criador de algo ou de tudo, e na verdade nós somos criaturas, né? Então a gente tem que entender o que nosso Criador deseja, para que e por que nós somos criados. E a palavra de Deus é perfeita e ela responde isso, né? Para quem o, quer. você falou um negócio interessante, né? Nós somos criaturas. Isso é interessante porque é, o mundo, né? A sociedade como um todo fala, você não é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus. Não, na verdade não é, né? Não é assim. Depois que a gente realmente aprofunda e conhece a palavra, a gente percebe que Sim, não. Somos todos criaturas. Nos tornamos filhos quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Cremos que Ele veio, morreu e ressuscitou por nós. Então, aí sim, passamos a ter o direito de ser chamados de filhos. Aí filhos. sim. Exatamente. No começo, isso soava estranho para mim, mas depois que se aprofunda, se mergulha, você entende, tá? Por quê? Porque Sim, Jesus, ele está à porta querendo que você, criatura, seja, se torne filho também. Mas para isso é sim, um processo, igual o Felipe estava falando. Claro que ele estava falando processo em outras situações, na situação dele, mas existe um processo, existe a necessidade de que você aceite Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, da tua vida, tá? Entre na tua casa por inteiro e não só na sala, como o Felipe colocou lá no começo, não só ali na varanda, enfim, na garagem, mas né? entre no seu coração e preencha e assuma todo o teu coração, o controle da sua vida, aí sim você é chamar de filho. Você sabe que esse papo aqui, essa ideia aqui, toda segunda-feira eu tenho um estudo de célula, um estudo bíblico. E essa semana, gente, olha, é o seguinte, nós estamos gravando dia 11 de janeiro, tá? Muito provavelmente isso aqui deve ter um mês depois aí na apresentação, mas enfim, 11 de janeiro. E toda segunda, numa terça-feira, tá? Então toda segunda-feira eu tenho um grupo de estudo aqui, eu, Mirandinha, Denis, Davi e o Fefo. E ontem foi um janeiro especial, a gente estava falando Nossa, deu branco aqui, cadê o estudo? Mas enfim, a hora que eu lembrar eu mostro aqui. E uma das coisas, né, uma das perguntas que era exatamente quem é você? É, quem é você para Deus, né? Como você se vê? E uma das coisas que veio foi essa. E eu lembrei daquela canção, daquele louvor lá, que eu era órfão, hoje sou Né? filho. Cara, eu acho aquele louvor extraordinário. Eu já chorei um monte ouvindo aquela música, cara. Cara, que privilégio que é isso. Privilégio que é E isso, eu não assim. entendi aí. Quando eu ouvi essa música a primeira vez na casa do Nivaldo, Uhum. né? Numa célula da igreja. A célula também foi. Claro, eu pulei muitas coisas que é bem detalhoso, tem muitos detalhes, mas a célula também foi uma contribuição muito grande para eu poder me converter, né? Frequentar uma célula era muito importante para mim. E eu ouvi na casa, eu não entendi. Eu era órfão, agora eu sou filho. Que papo é esse, cara? Tem mãe, tem o pai, né? Sabe? A gente não entende muito bem as coisas. Sim, exatamente. Mas depois que você entende, você chora, você ouve a música, não tem como não chorar. Aham. Ah, não, eu confundi. A pergunta era como anda o seu ânimo? Essa era a pergunta. Aí no discorrer da resposta eu entrei nessa vibe aí. Meu ânimo está assim no gás porque hoje eu entendo, hoje eu sou filho e o fato de ser filho é o meu ânimo de todo dia. É aquilo que você falou, de acordar, o fato de acordar e despertar, você já está tendo uma nova oportunidade, enfim, Deus está te dando, derramando graça e misericórdia sobre a tua vida, enfim, isso é muito bom. Mas segue aí, Tem, Felipe, a tem, história eu sei que tem que contar, não sou eu não, vai lá. não, vamos embora, vamos trocando experiência. E, tem filme que relata muito bem isso, né? Então C.S. fala pra Lewis nós. também, Sim, sim, sim. Nárnia. Snark, né? Nárnia é sensacional, né? Um reino que
é como eu vi uma explicação breve também sobre é como se fosse Nárnia, mas é mais curto para explicar para as pessoas. Aham. É como se o rei tivesse leis no reino que todo mundo que roubasse, por exemplo, perderia todo mundo Um que dedo, dois roubasse dedos. perderia vamos dizer assim, os olhos, vai, algo perderia os olhos e as mãos. Uhum. E todo mundo. E aí pegaram alguém roubando, e aí de repente, ó, pegaram alguém roubando, tiraram o capuz, levaram pro rei, era o filho do rei. E aí o rei não poderia infringir as leis dele, até porque senão ele seria um rei, Não poderia abrir uma exceção, né? Opa, meu filho. não poderia abrir exceção, mas também se ele fizesse isso com o filho, ele seria um rei, olha, esse rei é malvado, ele não perdoou meu filho, Desnaturado, né? Olha só. quanto dirá com nós? Então o que que o rei fez? Tá bom. Então então ele tem que pagar o preço, né? Certo. Então tá bom. Arranque os meus olhos e as minhas mãos e deixe ele embora. Então ele se deu e pagou o preço, né? É uma bem mais simples, claro, é uma analogia. Mas é o que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço por nós. E quando a gente entende isso, a gente vive em santidade. Porque a gente não vive em santidade para ser salvo. A gente vive em santidade porque a gente já foi salvo. Então tem gente que não é uma condição. Ah, se eu não pecar, eu vou para o céu. Não é muito bem assim que funciona, porque você não vai conseguir ficar sem pecar. Então, a gente precisa entender que primeiro a gente tem que buscar a santidade. E Sim. aí, aliás, a gente tem que ser salvo, mas sempre buscando a Andar em santidade, santidade, independente exato. de ser salvo. Porque existe uma frase, eu acho que eu sempre esqueço, eu sou ruim de atribuição de frase, mas eu Nossa, sou nem bom me de fala. memória. Empatamos aí, empatamos. Tamo junto. Se deixar o bigode, a gente fica muito igual. Óculos, tudo. É, é, Mais ou menos. mais ou menos. Da Você frase. pode, você pode frequentar a igreja, nascer na igreja, frequentar a igreja, dormir na igreja, morar na igreja, comer na igreja, e ainda morrer na igreja, se velar na igreja, e ainda assim acordar no inferno, se você não tiver nascido para Cristo, vivido em Cristo, né? Então, a gente precisa entender isso, né? É necessário essa, esse processo, é necessário, né? É necessário, isso é fato. Muito necessário. Você sabe que essa questão é uma. Eu, na verdade, tipo assim, eu levei um tempo para entender isso. Quando eu entendi, aí você estava falando alguma questão agora atrás, né? O de viver em santidade. Quando a gente entende essa ilustração que você colocou, né, do rei ali, o que Jesus fez por nós, cara, eu já chorei, filho, eu já chorei. Falei, cara, eu não mereço isso não, filho. Nossa, Eu sou um bagaço, eu sou um pior dos piores, sabe? é Porque, e é isso, constrangedor, né? nossa, é demais, cara, é demais, é absurdo assim, entendeu? E aí, é isso que as pessoas não conseguem entender. É o quão grande é você receber algo, porque quando fala assim, se você roubou, se você se arrepender, sabe, de verdade, você é liberto, você é perdoado. Se você matou, se você se arrepender profundamente, de verdade, sabe, você é perdoado. Se você confessar e se arrepender, você é perdoado. E a gente não entende isso, né? A natureza humana não permite a gente entender isso. E Jesus fez da mesma forma que ele morreu por mim, morreu por você, ele morreu por você que está aí assistindo. A gente não sabe o que se passa na tua vida, como eu já contei um pouco da minha aqui, mas não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer da agora para frente. Se você olhar para trás, se arrepender, mas assim, de forma verdadeira e profunda, intensa, sabe, de verdade mesmo, sabe? E se colocar diante de Jesus, clamando misericórdia, clamando o teu perdão, ele vai te perdoar. E ele vai passar uma borracha nessa aí para trás, porque ele esquece. E aí o processo é que o Felipe falou, a buscar viver em santidade, é não pecar mais. Você não vai pecar? Não tem como, filho, entendeu? Só que você já vai deixar de fazer com que isso se torne normal na tua vida, com que isso se torne uma vida, uma coisa corriqueira.
Se cair, você vai se arrepender amargamente, porque isso vai te incomodar. O Espírito Santo vai te incomodar de tal forma que você vai imediatamente pedir perdão. Então, essa é a relação. Isso que é muito legal, isso que é muito gostoso. Num primeiro instante, isso fica meio estranho, você pode até não entender, mas esse é o que é o processo. Isso é muito gostoso, isso é muito bacana. Isso faz uma diferença tremenda na vida da gente. Sem contar que, como é que é? Os caras falam assim, vamos viver a vida, vamos embora, vamos pra cima, vamos viver a vida. Acho que eu já falei isso aqui. Vamos pra cima, a vida é uma só, vamos viver. A vida é uma só, mas o inferno é eterno e eu tô fora de. Depois eu vou te mandar um vídeo, se quiser Pra compartilhar vocês com a botar galera aqui? também, fica à vontade. É muito bom sobre a vida. Vou resumir aqui, mas o vídeo é muito melhor, tá? A vida é uma corda infinita. Imagina uma corda infinita, na verdade, esquece a vida. Imagina uma corda infinita. A vida é um pedacinho da corda e a eternidade é uma continuidade eterna. Sim. Você acha mesmo que nós somos criados, né, para viver isso aqui da forma que eu quiser e ser feliz, né, como as pessoas dizem que é ser feliz, e o outro restante, né, a eternidade? É esse tempo que importa mesmo? E se aqui for uma fração de oportunidade que você tem para como você vai passar o resto da corda? É muito bom o vídeo, eu vou te mandar. E é exatamente isso que você falou, né? A gente, eu vou ser feliz, a vida é uma só e tudo mais. Vamos pra galera. Eu tenho alguma... por exemplo, eu era um cara que me embriagava bastante. E aí, como você disse, que aos poucos você é confrontado, confrontado em amor, claro, por Sim. Jesus, porque quando o confronto ele é muito produtivo, desde que a medida do amor seja maior que a de afronta, né? Sim. Porque senão vira uma afronta e não um confronto. E aí, você vai sendo... Eu comecei a me sentir incomodado. E aí resolvi parar e entendi algumas coisas. Por exemplo, claro que isso... Estou dizendo sobre a minha vida, né? O meu testemunho e o que Jesus me mostrou e pediu para mim, o preço, Sim. né? Esse era um preço que eu tinha que pagar. Por que você não se embriaga mais, Felipe? Por que você não bebe mais, não sei o que, tal? Porque assim, primeiro, isso não me faz falta. Segundo, eu sou cristão e a partir de agora eu sirvo, né, a Jesus e eu preciso estar disposto, sóbrio, porque Deus me fez com sabedoria, sobriedade, inteligência e sabedoria. Para que eu vou tirar isso da minha cabeça, né? Eu tive uma oportunidade há um tempo atrás de falar com um grande amigo e ele estava embriagado. E ele perguntou assim, por que você... Ele falou assim, se eu for para Jesus como você, ele vai mandar eu parar de beber? Eu falei, quem disse para você que Jesus mandou eu parar de beber? Aí ele falou, então o que aconteceu? Eu falei para ele assim, me responde uma coisa, você acha mesmo que se eu tivesse embriagado a gente estaria falando de Jesus agora? Ele falou, não. Eu falei, então é por isso que ele me mandou parar de beber. Na lata. Então, aí a gente começa a entender isso, né? O que Jesus quer. Pô, eu estou disposto e estou diante a um rei direto. Eu estou direto com o dono da bagaça toda, como diz os jovens, né? E a gente quer, às vezes, procurar outras coisas, outros deuses, né? Como o Tim Keller fala que nosso coração é uma fábrica de ídolo e a gente está o tempo todo colocando coisas no lugar de Jesus no nosso coração, né? O dinheiro, um carro, o tempo todo a gente mesmo convertido, Sim. sem prestar atenção, às vezes, está colocando coisas no lugar de Jesus no coração, né? O tempo todo. Sim. Então, por isso que eu resolvi tirar coisas que me distraem, coisas que me tiram a direção do que está no trono do meu coração, para poder ter esse foco em Jesus e viver em mais santidade possível. Felipe, mas você sabe, você está falando aí, né? Porque assim, eu também bebia pra caramba. Teve uma fase da minha vida que bebia pra caramba. Eu sempre trabalhei em rádio, ia fazer festa, cara, mas embriagava, voltava embriagado. Nossa, era uma trabalheira, meu Deus do céu. E sem contar que aquilo não agregava em nada, né? Mas absolutamente nada. Outro dia você estava estragado numa ressaca danada. E isso, cara, nossa, foi chegando-se um tempo que eu não queria mais isso. Foi eliminando e de repente sumiu. Aí os caras, nossa, Mindu, você parou de beber? Eu falei, faz tempo. E aí o que acontece? Mas as pessoas acham que o fato da gente querer parar de beber é porque eu me tornei crente. Não, Mindu é crente, agora pode beber.
depois se tornou crente e parou de beber porque é crente. Não. Tem, Jesus fala, em 2 Coríntios, se não me engano, fala, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Porque naturalmente, o Espírito Santo vai te tocando, vai te sensibilizando e você vai percebendo o que não te faz bem. Porque Jesus não fala para não... Ele não fala, igual o Felipe colocou, ele não fala para você parar de beber. Não, para de beber. Só que ele fala para que nada te escravize. E se você bebendo, você se torna escravo da bebida, cara. Você não tem, é igual o Felipe falou, esteja preparado, esteja sempre preparado. Se você bebe, você não está preparado. Você está totalmente despreparado, está sujeito à bebida, ao controle da bebida e outras coisas mais. Então é isso. Ele vai te libertando naturalmente, ele vai te mostrando, igual o Mika no testemunho dele, ele falou que foi o Daniel, o outro Daniel, não o Daniel Mika. O Daniel Mika que falou que foi o outro Daniel, o Daniel Toledo. É tanto Daniel lá, gente, eu me confundo. Assim. E que falou um negócio que eu achei muito interessante, que eu não lembro assim, mas ele colocou e marcou. Que ele falou que quando você está com Jesus, ele te traz luz, né? Só vai aumentando a luz em você. Mas por quê? E ele não te proíbe de nada, mas ele vai te mostrando tudo o que te condena, tudo que te destrói, tudo que te faz mal. Ou seja, vai ficando muito claro na tua vida aquilo que não te agrega. Então eu achei muito legal. Não foi exatamente assim dessa forma, mas é mais ou menos isso aí. Eu achei isso muito legal. E é a mais pura verdade. Jesus, ele vai te clareando a sua vida. Jesus é luz. E quanto mais próximo, mais luz você tem. E quanto mais luz você tem, mais você enxerga as mazelas da tua vida, tudo aquilo que não te faz bem, que te destrói, que te faz um ser abominável. E é só pela graça. Isso que é show de bola. Felipe, mas me fala uma coisa, que mais? Vamos lá, vamos falar do seu ministério. Quando você começou a tocar violão, como é que você começou entrando na música, como é que você... depois não precisa me acertar, você vai me dar umas aulas aí, viu? Porque eu tento tocar violão até hoje, rapaz. Tem um violãozinho aqui, coitadinho, tá velho, tá mais já pega ele e domingo você toca. Tocar em quem? Eu fico lá no som, a gente com a coisa baixa no momento. Você sabe que quando eu só comecei... dublado, porra, tem outra performance lá, o Minduba tá lá. Tem dois caras bem ruins de música lá na igreja, eu vou falar aqui ao vivo, que é o Daniel Toledo e o Levi Toledo. Eles são bem ruins. Eu também acho, cara. Não sei, você melhora muito, viu? Acho que esse cara precisa... então, eles precisam ficar a dica aí se estiverem vendo o podcast aí pra dar umas aulinhas. E, claro que para quem não entendeu, é pura ironia, porque os caras são fora de base, assim, é um dom de Deus e é bonito. Eles são bons. Mais ou menos. E assim, eles são um espelho, assim, cara. E aí, quando eu comecei a tocar, eu lembro que eu falava assim, Dani, ou falava pros caras da mesa, qualquer coisa vocês abaixam o violão aí, ó. Porque se eu estiver errando muito, vocês abaixam o violão. Porque no começo a gente fica meio nervoso e tal. Claro, toda vez fica, tá? Uhum. Mas o importante é a gente saber lutar contra o nervosismo, dominar aquilo e saber que o louvor é uma entrega, é um canal que a gente vai fazer para preparar o culto, né? Sim. E é muito sério isso. O louvor é bem sério. Eu tenho levado isso de verdade, é bem a sério. Tanto que a gente tem a banda lá do Daniel Mika, que teve testemunha, a TT, o pessoal. Sim. A gente vive intensamente o evangelho. E a gente tem vivido o evangelho fora, sabe? Porque isso reflete no louvor. Não adianta eu saber tocar muito bem se eu não viver uma vida com Deus, porque não é uma questão de talento, é uma questão de adoração, sabe, de louvor. Isso que você está falando, o Alex Correia, ele é lá do Ministério de Louvor da IEQ Lagoinha. Ele participou aqui e ele falou exatamente isso, cara. Ali é uma entrega, cara. Ali é o que você está vivendo, sim, entendeu? É o que você está vivendo, sim, é algo profundo. Aquilo não é simplesmente ir lá tocar, não. É algo que você está vivendo. Aquilo ali é algo que vem de dentro, cara. E que você expressa ali na hora, cara. É igual você querer fazer uma prova de medicina para a USP sem estudar. Tipo assim, cara, aquilo vai refletir no que você estudou, aquilo vai refletir aquilo que você viveu, né, dentro de quatro paredes, né, oração e tudo mais. E é uma entrega, e é muito bacana. Eu lembro que eu até contei que eu tentei entrar no louvor e Deus é tão bom que ele não permitiu, nem era o tempo. E a hora que eu percebi, eu tomei um café com o Dani e ele botou lá, sabe, quando eu me vi lá em cima, eu falei, caraca.
Eu tô no louvor e nem esperava isso. Mas E eu quando não você gosto de jogar pra começou? lá. Você não falou quando você começou, quantos anos você tinha? Você comentou. 9 anos eu comecei a tocar violão. Aham. E aí eu fiz algumas aulas, uns 3, 4 anos de aula, depois parei. Aí eu tocava todos os dias, mas sozinho em casa. Não estudei muito a fundo a teoria, mas a prática eu sempre tive desde os 9 anos. Ah, legal. E, e, não, e aí eu entrei no louvor, e aí a gente vai se aprofundando, né? Vai estudando e é isso aí. Me fala uma coisa, e como é que é trabalhar com a galera, a moçadinha mais nova lá? Como é que era? Os jovens da igreja, como é que é? Então, é Você, desafiador. É maravilhoso. porque você, assim, você é jovem, mas é mais ou menos, né? Não é tão jovem que isso Pô, assim. Vou derrubar a live aqui, peraí, deixa eu Não, fingir que a tira o internet bigode aí, ó. caiu. Tampa o bigode aí que vai ficar meninão, vai. Vou dar uma dica pra galera. Eu vi Rei Leão no cinema, então vocês acham que eu tenho quantos anos? Deduzem aí o que vocês acharem. Rei Leão destruiu em 92. Então, gente. Mas fica a Não, mas dica vamos aí, ó. ficar só aí, porque senão vai ter que entrar nesse detalhe Não. aqui. Pula pra cá e não dá certo. Deixa quieto, fica só daí. Deixa Fica quieto. só daí. Falar de, não, vamos falar de coisas melhores. É, e aí, eu teve o sonho do Rodrigo, que foi um Uhum, link, eu nunca esperei isso, né? A Bruna também, quando ela formou em psicologia, ela nunca. Hoje no consultório dela, a maioria é adolescente, uhum, jovens adolescentes, e ela nunca esperava isso, né? aham. Mas Deus vai conduzindo aquilo que é plano dele, né? Aí quando você tem uma oração muito perigosa, é muito boa, mas ela é perigosa, já vou deixar o spoiler, que é eis-me aqui. É, É só isso, é uma oração curta, eficaz, mas assim, você realmente tem que estar disposto e preparado. sim. E aí a gente começou a trabalhar com os jovens e foi algo que eu me surpreendi muito, é desafiador, né? A geração tem muitas coisas, a gente sabe, mas eu sinto que Deus chamou a gente para esse tempo, né? E recentemente a gente tem se aproximado bastante com o Pacola, que, nossa, se eu Fera falar dele aqui, mesmo. dá outro testemunho, porque esse Então, cara, quem sabe, né, Pacola? Participar aqui, contar um pouquinho da tua experiência, aí, né? pronto, Tem uma pode galera aí. trazer, que Ah, esse cara, eu sou suspeito para falar dele, eu uhum. sou fã número um, assim, Deus, é um presente de Deus na minha vida, em 2022, acho que foi um dos maiores presentes, assim, o cara que Deus colocou na minha vida no passado e tem feito muita coisa. Bacana. E a gente tem, eu até participei esses dias com ele do Teams, lá que eu falei da Universidade da Vida, foi maravilhoso, assim, foi um presente para mim, participei do batismo deles, assim, foi um dia, eu lembrei do meu batismo, eu me emocionei muito, assim, foi um dia, porque você vê uma pessoa jovem entregando de verdade a É sua vida muito para legal, né, cara? Jesus, Muito legal. Eu acho que você também fala, é emociona. lindo, sabe, você vê o quão isso é precioso, o quanto ela tem para frente, aí você lembra do seu batismo, a culto Não, de você, não, batismo é apelação, né? não, e outra coisa é o seguinte, dependendo da idade, se for quanto mais jovem, você separa e analisa e fala, cara, que escolha que ele está fazendo maravilhosa. Por quê? Porque muito do que o mundo oferece, ele já não vai viver, cara. Ele vai Sim. ser, é livramento, cara, é um negócio maluco, assim, sabe, de bom, é muito bom. Então, assim, é muito interessante essa questão. É, E exato. É tipo aí, assim, você tem um reino e você vai desfrutar desse reino. Você pode quando, desfrutar de 50 anos, 100 anos ou 5 anos, ou um dia, ou um quanto mais, minuto. exatamente, e o quanto mais jovem você fizer isso, melhor para você, para tua Mas você vida, para desfruta. todos ao seu redor, é algo extraordinário, é muito legal. Ô Felipe, assim, nosso tempo Exato. já está. Eu quero saber o seguinte, já sei que é o cara o fera do louvor, do violão, da galerinha, da moçadinha, dos jovens. E eu queria, assim, pra gente fechar, que você deixasse aí pro pessoal, baseado no que você viveu, em toda a tua história, tudo que Jesus permitiu você viver, nas suas lutas, nas suas batalhas, né? Aquilo que te fez realmente aceitar Jesus, falando, não, chegou a hora, é isso aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está conectado com a gente, está acompanhando agora, ou vai acompanhar daqui a pouco, ou enfim, para que pudesse Bom, pensar. primeiro, assim, é que você acredite que ele é mais real do que essa live que você está assistindo, né? Ele é muito mais real do que isso. Ele é verdadeiro, é um Deus que se faz presente, mas é um Deus também que respeita e cabe a nós decidir isso. Então, se você não frequenta uma igreja ou uma cela ou tem curiosidade, aquele amigo que te chamou, aquele amigo que você lembrou dele algum dia, mas a gente sempre está colocando coisas na frente de Jesus, né? A gente quer que ele entre na nossa casa, como a gente falou no começo, mas quer que ele fique só na recepção. Não vem aqui no quarto não, que tá uma bagunça.
mas ele pode arrumar essa bagunça, né? Ele pode fazer tudo isso. Uma coisa que o Daniel Toledo falou também, mais uma coisa, né, que ele disse que eu não esqueci, é que nós somos crianças mimadas com controle remoto. Nós temos 2 anos, somos umas crianças com controle remoto, ou seja, a gente quer um desenho, mas a gente quer ficar apertando o botão, só que a gente não sabe o canal certo que a gente precisa. E nosso pai está lá esperando, filho, me dá o controle. Então, a partir do momento que a gente dá o controle para o nosso filho, para o nosso pai, e ele coloca no canal correto, a gente fica bem e é tudo certo, tudo que a gente precisa, né, na verdade. E esse é o recado, acredite, Deus é um Deus do impossível, se Ele transformou a minha vida e de muitas outras pessoas que a gente conhece, Ele pode fazer na sua, seja o que for, nada é impossível para Deus. Eu ainda complemento dizendo o seguinte, usando essa última frase que você colocou, nada é impossível para Deus, então não importa como você esteja, não importa a tua situação, não importa o seu estado emocional, físico, enfim, não importa. E Ele pode mudar a tua história. E para isso basta que você se renda, que você se entregue. E outra dica que eu quero dar, não espere como aconteceu comigo, aconteceu com um monte de outras pessoas, várias outras pessoas, que teve que buscar Jesus no pior momento da vida, sabe? No mais fundo do poço, na dor, sabe? Na tristeza, na amargura. Não espere esse momento para buscar, não. Busca enquanto você está aí, decida enquanto você aparentemente está bem, sabe? Não espere a tua vida entrar num buraco sem fundo, de tristeza, de amargura, de briga, de desavença, de desgaste emocional, de relacionamento. Não. Busque-o agora, enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. E uma outra coisa, hoje eu estou inspirado, mais ou menos. Uma outra coisa, essa frase eu sempre ouço e me marca bastante. Jesus hoje, ele vem como seu advogado. Hoje ele é teu advogado diante do papai. Tá? Ele vai te defender, ele vai te intervir, entendeu? Em teu favor. Só que vai chegar um momento que ele virá como juiz. E quando ele vir como juiz, aí já não tem mais jeito. Aí o bicho pega. Então, opte por Jesus agora. Ok? Não, Felipe? Isso aí, Mindu. Eu falei mais que eu sei. É isso aí. Não queria falar não. Não, tá ótimo. Felipe. Perfeito. Sensacional, obrigado pela participação, pela tua disposição. Esse foi o Felipe Cerantola. Esse nome é o quê? Italiano? O que é? Italiano. É italiano? Pô, mas tem italiano que eu conheço de italiano, rapaz. E Felipe Bastante. Cerantola. Obrigado, Felipe. Obrigado pela tua participação, pela tua disposição, por esse papo gostoso aqui, bem bacana, foi divertido. A gente deu muita risada, mas falando do principal. Eu que agradeço. Que é o amor de Jesus. Isso é sensacional. Eu que agradeço, esse podcast edifica muitas pessoas, o nome já diz, né? Testemunho, ela é a porta para muita coisa. Testemunho é poderoso, cara. Não para não, viu, Induba? E as pessoas também compartilha, assiste ajuda de nós, novo, gente, repete. ajuda nós. Eu sou, cara, outra coisa que me edificou muito, e até hoje, eu tô até um aqui atrás da TV, podcast, cara, testemunho, Minduba, essas coisas edificam, porque tem uma frase que uma ferida fechada é uma porta de ministério aberta. Então, um testemunho, às vezes, de uma ferida, por exemplo, a minha, do Minduba, é a porta de um ministério da minha vida, agora do Minduba aqui como, conduzindo o podcast. Já contei a minha história também, né? E pode ser da sua que está escutando também, né? Sua ferida um dia vai ser um testemunho. E o mais legal, assim, aqui, gente, agora de verdade, busca aqui no canal mesmo, a gente teve N outros testemunhos fantásticos, tá? Porque às vezes um é mais sutil, a transformação é mais leve, não é que é mais leve, todas elas são extremamente importantes. Mas, de repente, você está esperando algo impactante, algo extraordinário, e todo milagre é extraordinário. O fato de você levantar, acordar, despertar para o novo dia é um milagre, cara. Valoriza isso, porque você poderia não acordar, entendeu? E ai de você não acordar e não ter aceito Jesus. Olha aí o bicho pegando do teu lado. Então, todo milagre é impactante, é extraordinário. Então, assim, busca aí, tem vários testemunhos para todo gosto, viu, gente? Tem os mais impactantes, tem os mais profundos, os mais emocionantes, enfim, mas tem para todo gosto. E tem um como esse aqui, um pouco mais divertido, mas que é uma história transformadora e que com certeza, pode ter certeza,
a vida do Felipe foi transformada, a vida da família dele, como ele relatou, foi transformada, e assim pode acontecer na tua, tá bom? Mais impactante, menos impactante, mas o que importa é o que ele tem preparado para você, que é a vida eterna. Isso é o que basta. Felipão, obrigado, cara. Show de bola, obrigado mesmo. Deus te abençoe grandemente, que você é tua casa, todo mundo aí, tá bom? E me ensina a tocar violão, vamos arranhar um violão. Pode deixar. Deixa comigo, Deus abençoe. Amém, Felipe, obrigado. Gente, Felipe, eu cortei o cara ali, mas já foi. Felipe, obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração, um beijo no coração. Gente, foi mais um relato, mais uma história bacana aqui, mais um testemunho, e eu sou muito grato por isso aqui. Sempre tem uma história bacana, tem sempre algo edificante, espero que te possa inspirar, tá? A optar por Jesus. Eu tenho certeza que a tua vida também será transformada, basta que você busque, basta que você se dedique. Combinados? Nossas redes sociais, deixa eu buscar aqui. Cadê? Nossos textos. Cadê? Eu me perco aqui, gente, às vezes. Tá aqui, ó. A parada aqui. Achei, pronto, tá aqui. É isso aqui. Você, por favor, ó, tá lá, ó. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, é só você buscar, tá? Siga a gente lá, @testemunhobr, compartilha, tá? Segue a gente, compartilha, e o canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você receber as notificações, vai lá no sininho, marca todas lá, todo domingo tem um vídeo novo aqui, tá? E sem contar os shortzinhos, aqueles curtinhos, né, que tem bastante aí, tem umas coisas muito legais, muito bacana, que vai fazer diferença também na tua vida, tá? Aí você aproveita, se inscreve, assinala o sininho lá, curta, tá? E compartilhe, tá bom? No mais, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Deixa eu deixar um recado aqui do Dr. Diego. O Dr. Diego também quer falar aqui. Dr. Diego, por favor, fala aí para nós, dá o teu recado final aí, antes da gente encerrar aqui o nosso podcast, por favor. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. É isso daí, gente. Obrigado, um beijo grande, que Deus abençoe todo mundo, ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser.